Sorocaba era uma grande fazenda que ia de Santana do Parnaíba, perto da cidade de São Paulo, até Curitiba. Para que ela fosse elevada à categoria de vila, teria que provar ao governador da província de São Paulo que existiam aqui, no mínimo, 30 famílias. Foi o que Baltazar Fernandes conseguiu e levantou o Pelourinho, o símbolo do poder e da vila de Sorocaba. Era 3 de março de 1661. Esta é a maquete que representa a construção da Câmara Municipal em 1661-62, quando Baltazar Fernandes a construiu na rua que hoje é a Rua Padre Luiz. A maquete foi edificada pelo artista Santiago Ribeiro. Naquela época, a Câmara Municipal tinha autoridade judicial, autoridade legislativa, decidia quem vivia, quem morria e tinha toda a competência para administrar a vila de Sorocaba. Como a Câmara Municipal era responsável pelo poder central da vila, havia um toque de recolher naqueles anos. Quem não se recolhia, quando o sino tocava, era preso. Até que a vila recebeu a iluminação através do primeiro lampião que se tem na história da Câmara Municipal e na história da vila de Sorocaba, que iluminava a vila com óleo de baleia. É uma peça histórica. Nesse turismo, nesse tour virtual pela história da Câmara Municipal de Sorocaba, nós podemos conhecer aqui o patrono dos vereadores, porque em 1661 se costumava a ter um patrono, São Jorge, construído em madeira articulada, nasceu em 1661. Este patrono, São Jorge, ele tem toda uma armadura, olha, ele é todo em madeira articulada e está no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese da nossa cidade, que nos emprestou para a Câmara Municipal do século XXI, hoje, este objeto histórico. No dia 5 de fevereiro de 1842, a vila de Sorocaba foi elevada à categoria de cidade e, no mesmo ano, o sorocabano mais ilustre destas paragens, Rafael Tobias de Aguiar, liderou a Revolução Liberal. Foram utilizados canhões e armas produzidas, segundo historiadores, na Fazenda Ipanema. A primeira produção de ferro do Brasil se deu nesta região do sudeste do nosso estado de São Paulo. E em 1842, no mês de maio, o Rafael Tobias de Aguiar, o brigadeiro Tobias, assumia como intendente a presidência da província de São Paulo. Era o nosso sorocabano mais ilustre. Vocês podem notar na pintura, no óleo sobre tela, que você está na Câmara Municipal, construída em taipa, por Baltazar Fernandes. Ali você vê o sino também, que batia o sino, tinha que fazer a recolha, né? Tinha que entrar para casa. Você vê o lampião, que era óleo de baleia, como nós dissemos, e vê as armas, os canhões, e o pessoal dentro da Câmara Municipal aclamando Tobias de Aguiar, o primeiro homem da nossa cidade, dessa importância, desse quilate. E ele acaba administrando toda a província de São Paulo. Isso foi em maio de 1842. Sorocaba já era cidade desde fevereiro de 1842. Até 1920, Sorocaba era sem calçamento.
O prefeito Joaquim Eugênio Monteiro de Barros, aquele Quinzinho de Barros, ele inaugurou em dezembro de 1921 o calçamento, inaugurou o paralelepípedo. Todo o calçamento da cidade era em paralelepípedo, a partir de 1921. Fazem parte também do acervo da Câmara Municipal de Sorocaba os livros de 1923, alguns mais antigos, mas que não estão em condições de serem expostos, porque são muito frágeis. Mas aqui nós temos 2 livros, onde se exaravam, escreviam as atas de 1923, bem como lançavam os impostos prediais, impostos das fazendas, a que todas as pessoas contribuíam com a cidade de Sorocaba. Quando aconteceu a urbanização da nossa cidade, a indústria têxtil se consolidou, a indústria de chapéu também, houve a criação de vários bairros operários, né? Nós tivemos a iluminação pública no ano de 1901. Em 1902, a cidade passou a contar com água encanada. E em 1915, nós já tínhamos o primeiro automóvel circulando e os bondes elétricos. Então, os bondes não eram mais puxados por animais de tração, como muitos historiadores ainda relatam, mas os bondes começaram a circular no final de 1915 e pararam de circular em 1959, sendo substituídos por ônibus. Ali nós vemos o primeiro bonde elétrico, número 51, e a primeira fábrica de chapéus. Ambos estão na ainda hoje existente Praça Arthur Fajardo. O brasão de Sorocaba foi criado pelo historiador Alfredo Tuné, o Visconde de Toné, e ele simboliza todos os aspectos e feitos históricos de Sorocaba que estão nele invocados, como a coroa mural ali em cima, onde uma flor de lírio no centro, sobre a porta principal, relembra que Sorocaba foi fundada sob a invocação de Nossa Senhora da Ponte, a nossa padroeira. A panóplia bandeirante no meio, constituída pelo gibão, pelo arcabuz e um machado, rememora o papel importante dos bandeirantes sorocabanos. Os cavalos heráldicos, um de cada lado, simbolizam as feiras de Muares, que tanto desenvolvimento trouxe à nossa cidade. A montanha recortada lembra o Araçoiaba, o Morro de Araçoiaba da Serra, e o papel de mineração brasileira, a fundição de ferro, muito importante. O listão, onde lemos por uma libera pátria punhave, nós podemos traduzir: sempre pugnei por uma pátria una e livre. É uma alusão preponderante ao papel de Sorocaba na manutenção da unidade nacional. É uma alusão ao papel preponderante das feiras de Muares e a Revolução Liberal de 1842. A roda dentada no meio do listão, ela simboliza a indústria sorocabana, o linho, o algodão, as famílias inglesas que aqui se instalaram e que para cá trouxeram a arte da estamparia no algodão. A memória de toda essa história desperta muitas emoções em todos nós. Baltazar Fernandes, sua família, a sua mãe Susana Dias, seus irmãos, obstinados por esta terra, nos deixam muitas lembranças interessantíssimas, retratadas por Ettore Marangoni desde a década de 50, bem como outros artistas. Nós hoje, a Câmara Municipal de Sorocaba, instalada no Alto da Boa Vista, aqui no conjunto arquitetônico da Prefeitura, do Teatro Municipal Teotônio Vilela e da Câmara Municipal de Sorocaba, convidamos a todos para virem prestigiar a memória do Legislativo de sempre, da força da Câmara Municipal de Sorocaba.